Você já parou para pensar por que o Evangelho de Lucas foi escrito como uma carta para um homem chamado Teófilo? Quem era esse homem? E por que Lucas dedicou tanto tempo e recursos para contar essa história? A verdade é que esse evangelho não é apenas um relato histórico. É uma mensagem poderosa sobre um reino que não é deste mundo, sobre um rei que veio de forma inesperada e revolucionou tudo. Se você quer entender por que Jesus não veio como um conquistador político, por que ele escolheu nascer numa manjedoura e por que sua mensagem ainda hoje desafia os poderes deste mundo, não saia daí. Este vídeo vai mudar a maneira como você enxerga o evangelho. E se você gostar do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. No Evangelho de Lucas, encontramos uma narrativa cuidadosamente construída, escrita como uma carta para um homem chamado Teófilo. Mas quem era Teófilo? Lucas o chama de Excelentíssimo, um termo que na época era usado para autoridades, governadores ou pessoas de alta posição social. Isso sugere que Teófilo não era um judeu, mas provavelmente um grego ou romano convertido ao cristianismo. E mais, ele não era apenas um ouvinte casual. Ele já havia sido instruído sobre Jesus, mas Lucas quis lhe fornecer um relato completo e ordenado, para que ele tivesse plena certeza da verdade. Lucas não foi testemunha ocular dos eventos que narra. Ele mesmo diz no início do Evangelho que fez uma investigação minuciosa, conversando com aqueles que viram tudo acontecer. E essa pesquisa resultou em um dos livros mais detalhados da Bíblia. Mas escrever um livro naquela época não era simples. O papiro e a tinta eram caros, e produzir um texto extenso exigia patrocínio. É por isso que muitos estudiosos acreditam que Teófilo foi o mecenas de Lucas, alguém que financiou esse projeto porque queria conhecer Jesus mais profundamente. E isso nos leva a um detalhe fascinante. O Evangelho de Lucas é um dos maiores do Novo Testamento. O único escrito maior é o livro dos Salmos, mas esse foi composto ao longo de séculos por diferentes autores. Já Lucas escreveu sozinho, com riqueza de detalhes, porque Teófilo disse: "Escreva, eu forneço os recursos, quero saber tudo sobre esse Jesus. Por isso, chamamos esta série de Meu Caro Amigo, porque é assim que Lucas via Teófilo. E hoje, continuamos explorando essa narrativa poderosa. Na última vez, falamos sobre João Batista, porque Lucas começa seu evangelho com o nascimento dele. Mas agora, ele introduz a figura central: Jesus, o Messias prometido. Em Lucas 1, 26-35, lemos: No 6º mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo apareceu a ela e disse: Alegre-se, favorecida, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e se perguntava o que significaria tal saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, confusa, pergunta como isso seria possível, já que ela era virgem. O anjo responde: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas escreve isso com riqueza de detalhes para Teófilo, deixando claro que Jesus não é um rei comum. Seu nascimento foi sobrenatural, e seu reino não é terreno. E aqui está um contraste crucial. No Antigo Testamento, Israel era um povo com promessas materiais: terra, colheitas, vitórias militares. Era um reino físico, com reis humanos e bênçãos palpáveis. Mas quando Jesus vem, tudo muda. Ele não estabelece um governo político. Ele diz a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. João 18:36. Ainda hoje, muitos confundem as coisas. Alguns tratam a igreja como se fosse Israel, buscando poder terreno, influência política ou domínio militar. Mas o evangelho não é sobre isso.
Jesus não levantou um exército para derrubar Roma. Ele morreu na cruz e ressuscitou, mostrando que seu reino é eterno e espiritual. E o mais impressionante? Esse rei, que é divino e eterno, também é profundamente humano. Quando nasceu, não foi anunciado a reis ou sacerdotes, mas a pastores, homens simples, marginalizados pela sociedade. O anjo lhes disse: "Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." Lucas 2:12. Ou seja, ele veio como qualquer criança pobre da época. E mais, o anjo apareceu a Maria, uma mulher. Algo chocante numa cultura que a subestimava. Deus quebrou os padrões. Seu reino é diferente. É mais espiritual que qualquer religião humana e mais humano que qualquer ideal humano. Jesus é a prova disso. Ele foi o homem mais espiritual que já viveu, porque era Deus em carne. Mas também foi o mais humano, cheio de compaixão, amor e serviço. E essa é a verdadeira espiritualidade. Quanto mais próximos de Deus, mais humanos nos tornamos. Infelizmente, muitos pensam o contrário. Acham que espiritualidade é distanciar-se da humanidade, flutuar acima dos outros. Mas o Evangelho nos chama a descer, a servir, a amar. Se nossa fé não nos torna mais compassivos, generosos e humildes, algo está errado. Por isso, Lucas escreve a Teófilo: "Este Jesus é diferente. Seu reino não é como os reinos deste mundo. Ele é maior que todos, mas se fez o menor de todos." Se este conteúdo te fez refletir sobre o verdadeiro significado do Evangelho, então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A história de Jesus não é sobre poder terreno, mas sobre um reino eterno que começa no coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Lembre-se, o convite de Jesus não é para que nos tornemos religiosos distantes, mas seres humanos transformados pelo seu amor. Que possamos viver essa verdade todos os dias. E se esse vídeo te impactou, deixe seu like, comente o que achou e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Até a próxima!